Olá, meu nome é Rodrigo Del Pulpo, eu sou professor de Economia da Universidade Federal Fluminense e eu estou fazendo uma sequência de vídeos aqui, de vídeos curtos, a respeito das medidas econômicas adotadas no combate ao coronavírus. O primeiro vídeo eu falei da medida que aumenta, que cria aquele benefício de R$600 para informais, microempreendedores individuais e outras classes de trabalhadores. E aí, no segundo vídeo eu falei da medida que trata da flexibilização de jornada de trabalho com o objetivo de evitar demissões. Bom, esse terceiro vídeo vem uma pergunta que é muito importante, que é: a gente realmente tem dinheiro para isso tudo? Essa é uma pergunta que vem sendo repetida, e um dos motivos do parcial sucesso do Bolsonaro, quando pede para as pessoas voltarem ao trabalho, um dos motivos é a crença da população de que não é possível, que o governo não tem dinheiro. Na verdade, não é nem a ideia de que o governo não tem dinheiro, é que as pessoas nem imaginam mesmo, nem estão pensando que o governo possa ou não ter dinheiro. É simplesmente, bom, a gente está sem renda, não tem condições de trabalhar, o que a gente vai fazer? Nem passa pela cabeça das pessoas que o governo pode socorrê-las, né? Por que disso? A gente está há décadas passando por um discurso neoliberal, um discurso segundo o qual o Estado é falido, não tem dinheiro para nada, tributa muitas pessoas e esse dinheiro não retorna às pessoas. Então a gente passa já há décadas por esse discurso e a gente simplesmente vai internalizando, introjetando a ideia de que o Estado não tem dinheiro. Mas veja, a pergunta: o Estado tem dinheiro mesmo? Isso já não é uma pergunta, isso é um fato. O Estado tem dinheiro. O Trump, que estava pedindo para as pessoas continuarem trabalhando, muda de ideia em poucos dias e libera um pacote de 2 trilhões de dólares em intervalo de dias, é menos de uma semana isso. O Boris Johnson, que também tem uma perspectiva liberal, tem um discurso neoliberal na Inglaterra, ele também estava num discurso de que não ia ter isolamento, não ia ter nada disso, eles iam confiar na imunidade de grupo, que todo mundo ia pegar a doença mesmo, e isso ia criar uma imunidade, que ninguém mais ia adoecer, etc. Comentando isso, 1 ou 2 semanas depois, lança um pacote de dezenas de bilhões de libras, o que dá mais que dezenas de bilhões de dólares. Então, eu estou pegando 2 economias ricas, governadas por políticos de discurso liberal, e que não estavam endossando esse tipo de política, que mudam de opinião e liberam um volume de recursos que que raramente se vê liberando no momento de uma vez só. Então, veja, temos dinheiro para isso tudo? Essa já não é mais a pergunta. A resposta é temos, nós temos, e isso está sendo mostrado que sim. O governo fez, no caso do governo brasileiro, tem toda essa pressão, tem toda essa resistência do Paulo Guedes e do Bolsonaro para implantar as MPs que garantem a renda básica, que garante os R$600, que garante uma manutenção, um estímulo para que os empregados continuem nos seus empregos. Então, houve toda uma resistência para adotar esse tipo de política, dizendo que não tem dinheiro, que tem orçamento, etc. Mas, antes deles fazerem esse tipo de pressão, nos dias anteriores, eles já estavam liberando pacotes de ajudas de centenas de bilhões de reais para os bancos e estão liberando mais. Na sexta-feira foi aprovado na Câmara mais um, vai para o Senado agora essa semana, né? Na última sexta-feira, no dia 3 de abril, tô perdido aqui com a data, mas na última sexta-feira já aprovou isso, que vai vir mais um volume de recursos destinados aos bancos. Então, para o sistema bancário já estava sendo liberado um conjunto de medidas que liberavam centenas de bilhões de reais, e para os trabalhadores, não tem dinheiro, tem que ver, etc. Mas, de qualquer maneira, o que isso tudo mostra? Tanto a experiência brasileira, a experiência norte-americana, a experiência inglesa e de vários outros países. Só citando 3, mas vários outros países está acontecendo. O que essa experiência tem demonstrado? Tem demonstrado que, sim, o dinheiro existe, né? Isso não é mais uma dúvida, isso não é mais uma pergunta, isso é um fato. O dinheiro existe. A pergunta é: de onde é que veio esse dinheiro? Por que ele aparentemente não existia antes? E de onde é que veio esse dinheiro?
Tem alguns economistas que tratam disso, têm tratado bem. Eu vou até citar alguns aqui e vou fazer um comentário, mas quem quiser pode buscar lá. Por exemplo, tem o Pedro Rossi, professor da Unicamp. O nome dele é simples, tal, se você botarem no Twitter, Pedro Rossi, aparece dele uma publicação fixada de 23 de março, salvo engano, que ele trata em 10 pontos do porquê que temos dinheiro e por que é possível fazer esse tipo de política. Então, quem quiser ver um pouco mais detalhado e tudo mais, e ver mais na fonte esse tipo de comentário, você olha ali, tem ele comentando, tem outros economistas, a Laura Carvalho tá se destacando muito também nesse momento, tem feito comentários interessantes, tem estudado realmente o momento, então são fontes que eu me informo, pesquiso, e você procurando, podem procurar ali. Mas o que eu já posso adiantar aqui? O que eu posso adiantar aqui? De onde é que vem esse dinheiro? No limite, numa situação que você pode fazer isso rapidamente, o que está acontecendo no caso brasileiro, vai haver um aumento do endividamento. Então, o que o Congresso fez? Aprovou que o governo não tem, que esse ano, até o 31 de dezembro, nesse período que tem validade esse período de calamidade pública, o decreto de calamidade pública. Nesse período, o governo não tem que seguir as regras fiscais. Ele pode gastar mais do que está estabelecido pelas metas fiscais e pela lei de responsabilidade fiscal. Então, ele pode fazer um gasto extra. E esse gasto extra, qual é o resultado disso? Aumento de dívida pública. É um problema o aumento da dívida pública? Sim, ele é um problema. Mas é um problema muito menor do que deixar que essa depressão econômica que está em andamento rode solta, como deve rolar solta. Então, o que o Estado tem que fazer nesse momento? A gente tem uma coisa que vem de fora, uma coisa que, em termos econômicos, usando teoria econômica convencional, é uma coisa externa ao sistema econômico e que gera uma depressão no sistema econômico. Mas, gerando essa depressão no sistema econômico, quando a epidemia vai embora, as coisas não voltam ao que eram antes. Porque vários setores vão estar destruídos, vários empregos vão ter sido perdidos, não vai ter a mesma produção, não vai ter a mesma renda de antes, então a gente não volta ao mesmo patamar. Quando a gente sair desse isolamento, vocês vão reparar, muitos comércios vão ter fechado, muitas lojas em shopping vão ter fechado também, muitas áreas, as coisas que são dedicadas a lazer, entretenimento, que são coletivas, que geram aglomeração, praças de alimentação de shopping, cinema, teatro, tudo isso vai estar muito mais vazio. As pessoas não vão se submeter a esse tipo de aglomeração por um período bastante longo de tempo. Então, isso vai gerar uma depressão econômica. Então, o que tem que se fazer? A gente tem que criar medidas para evitar que não haja essa destruição de empregos nessa escala que está se indicando que vai haver, para garantir um nível de renda futuro. Não só porque isso é um critério social, mas não só porque vai gerar caos social, como eu falei lá no meu primeiro vídeo, mas também por próprios critérios que são governamentais. Uma grande queda do PIB, e a gente vai ter uma queda do PIB, gera uma queda da arrecadação também. A arrecadação do governo é feita em cima de uma produção. Se a produção reduz, não vai ter arrecadação em cima daquela produção. Então, tem que se tomar medidas, e não tendo arrecadação, a dívida pública aumenta, de qualquer maneira, e a gente tem o mesmo resultado que tem agora. Então, é mais sensato fazer um endividamento público agora do que deixar as coisas rolarem e esse endividamento público acontecer depois com a economia destruída. Essa é a política que os keynesianos propõem já historicamente, de você fazer uma política contracíclica. O ciclo é de baixa, a economia está em decrescimento. O que o governo faz? Ele entra botando dinheiro na economia para a economia crescer, subir. Essa é uma política que eles apontam classicamente a ortodoxia em economia, ou a direita do espectro político. Sempre rejeita esse tipo de política, mas quando o bicho pega mesmo, quando vem uma crise para valer mesmo, essas ideias acabam sendo botadas em prática. Então, é importante esse tipo de política, e o dinheiro vem no limite do endividamento público. Mas o dinheiro também pode vir de outras formas que evite esse endividamento. Isso eu vou falar daqui a pouco, eu vou falar agora na parte 2 desse vídeo. Até daqui a pouquinho.